Eu vou mudar de câmera aqui, minha gente, que vamos começar a falar sobre todos os desdobramentos do imóvel que desabou uma parte, 5 pessoas mortas, 14 vítimas, 2 pessoas estavam internadas, uma recebeu alta hoje. O que a gente precisa responder agora é de quem é a culpa. Alguém vai se responsabilizar? O que vai acontecer? A polícia diz que a dona do imóvel pode responder por homicídio culposo. E a gente falou aqui ontem sobre ela, que morava na casa da frente, quando abriu a janela e viu que no fundo a parte deste residencial tinha caído, ela infartou. Os inquilinos defendem ela. Vamos ouvir agora o que disse uma das moradoras. Põe na cena. Muito preocupada com a proprietária, que é uma pessoa muito boa, acolheu o pessoal na época da pandemia. Eu fiquei mais de ano sem pagar aluguel, que ela me ajudou na pandemia. É uma pessoa que tem um coração extremamente generoso. Eu posso dizer que com a pandemia ela mostrou de fato a pessoa que ela é, comigo e com muita gente. E até há pouco tempo tem gente morando aí que não paga aluguel, porque depois da pandemia ela não conseguiu se recuperar até hoje. Então, assim, é uma pessoa muito boa e que eu estou muito preocupada com a família dela, porque eu sei que é um pepino grande e que ela não merece estar passando por tudo, como a gente também não merece. Foi uma fatalidade e ela não é culpada pelo que aconteceu. Essa fatalidade aconteceria na casa de qualquer pessoa. Eu sinto muito pelas pessoas que perderam seus entes queridos, mas também sinto muito pela proprietária. Estou muito triste, muito abalada com tudo. Então, para vocês entenderem, né, está muito bem explicado. De um lado, tem 44 apartamentos e pessoas que moravam nesse local. A maioria defende ela no sentido de que era uma boa pessoa, uma senhora atenciosa e que todos moravam ali porque precisavam, né? Ninguém está morando numa construção irregular porque gosta, porque acha bacana. Mas quando se constrói de forma irregular, a pessoa responde por isso. Então, a polícia nos traz que ela deve responder por homicídio culposo. O Vinícius Mecenas está se posicionando justamente para trazer essa informação da polícia. Mas antes, vamos ouvir o que disse a defesa da proprietária do imóvel. Certamente não haverá nenhuma acusação formal contra a proprietária. Nós fizemos apenas o acompanhamento para identificar pontos que podem ser investigados, até por interesse da própria dona Gil. Dona Gil, como é que está o estado de saúde dela? Continua internada na UTI em razão do infarto que sofreu logo após aqui a explosão. Ela ainda não sabe de alguns detalhes desse caso? Não, ela não sabe de detalhes, ela não sabe sequer se teve vítimas fatais. Foi a Vitória quem entrevistou a moradora, a Vitória Costa, e esta entrevista com o advogado Ives foi feita pela Jéssica Cruz. Todos os nossos repórteres, as nossas equipes estão debruçadas neste caso, vocês estão acompanhando desde as primeiras horas do dia. A investigação da polícia sobre a tragédia já ouviu testemunhas para esclarecer o que motivou a explosão e o desabamento da estrutura. Os responsáveis podem responder por homicídio culposo quando não há intenção de matar. Eu vou conversar agora com o repórter Vinícius Mecenas, que está com o delegado-geral neste momento, que vai poder trazer para a gente todos os elementos dessa investigação. Boa noite, Vinícius. Agora sim, Mariana, muito boa noite para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Cidade Alerta, na TV Atalaia. Bom, Mariana, esse inquérito policial ele foi aberto, né, momentos depois de que aconteceu toda essa tragédia aqui na região do bairro Santo Antônio, né, infelizmente vitimando várias pessoas, foram 5 no total, outras ficaram feridas, né, algumas com lesões mais graves, outras mais superficiais. Mas, claro, com várias escoriações, não tenha dúvidas, até porque tudo isso, né, toda essa parte da estrutura desse residencial, onde tinha 48 kitnets, sendo os 44 ocupadas, veio tudo abaixo, consequentemente, provavelmente, né, por conta desse vazamento do botijão de gás. Então, a polícia, ela precisa, né, começar o seu trabalho, de fato, para chegar nos responsáveis. Então, a gente está nessa tentativa de entender um pouco mais as minúcias dessa investigação, até porque os proprietários, né, os responsáveis pela propriedade
podem responder por homicídio culposo, que é quando não há a intenção de matar. Então, estou aqui agora com o delegado-geral, o Thiago Leandro, porque, Thiago, muitas das dúvidas, e quando eu falo os responsáveis, Mariana, é porque até então quem se apresentou como proprietária foi a própria Gildete Batista dos Santos, que tem 74 anos, a gente já acompanhou aí ao longo da nossa programação que ela teve, né, esse problema de saúde, segue internada numa UTI aqui no hospital aqui da região metropolitana de Aracaju, mas que na verdade outras pessoas podem estar respondendo também. Thiago, boa noite para você. Boa noite, Vinícius, boa noite, Mariana, boa noite os telespectadores e toda a equipe do Cidade Alerta. Foi um fato muito trágico, né, no início da manhã de domingo. Nós fomos surpreendidos por esse desabamento, nessa explosão. No dia, o próprio secretário João Eloy determinou primeiramente ao Corpo de Bombeiros, né, para que pudesse prestar toda a assistência, que o primordial seria o salvamento de vidas, né. Foi acionado também a questão da perícia, não somente a questão da perícia em si, da perícia científica em si, mas também a questão do IML, porque infelizmente tínhamos alguns corpos, né, lá no local, e também foi acionada a Polícia Civil para que pudéssemos iniciar as investigações. No entanto, em relação a esse indiciamento, né, a responder, no caso, por essa ação criminosa, ela pode responder, mas outras pessoas que estariam próximas dela, sei lá, um filho, por exemplo, um pedreiro que estaria realizando na obra também? Sim, o que nós temos, por enquanto, são provas. Tem algumas pessoas que moram no local, mas nós temos que aprofundar, ver que condições eram que estava a edificação, né, a questão de licenças públicas, alvarás de construção, tudo isso tem que ser apurado com transparência, com calma, né, para que nós possamos trazer à sociedade um resultado concreto do o que realmente teria sido causas que pudessem ter favorecido, né, que favoreceram a esse episódio. Agora, o que me chama a atenção, Mariana, a gente sabe, né, que é um momento muito delicado, principalmente para essa proprietária, até porque a gente sabe, né, que ela não queria, né, que acontecesse tudo isso. Está nessa situação num hospital aqui na região metropolitana de Aracaju. A gente tem, claro, que está respeitando, né, esse momento fúnebre de luto, né, das famílias, infelizmente, que acabaram perdendo seus entes queridos, mas o que chama a atenção nesse caso, delegado, é em relação à parte estrutural. Né, já há indícios de que a estrutura teria sido removida, uma parede teria sido quebrada para dar uma ampliação a mais naqueles devidos espaços? Nós temos que deixar claro assim, alguns testemunhos que estão até dando entrevista para as emissoras de TV, falam da questão da boa-fé da proprietária, da boa vontade dela com os inquilinos, mas o que a polícia discute não é a questão da relação dela com pessoal, com o condomínio, a questão do direito, né? A questão do direito penal, ele prevê as punições no caso de omissão, no caso de negligência, imprudência, né? Então nós estamos atendo a dados técnicos, que infelizmente foram 5 vítimas fatais, né? 5 pessoas que perderam a vida, e nós temos 19 feridos. Entre esses 19 feridos, nós temos feridos graves que estão hospitalizados, né? Então, uma coisa é a relação dela com a relação de simpatia dela com os seus contratantes, né? Outra coisa é a relação dela com o direito penal. Então nós estamos em busca não só dela, se tiver um gerente, algum outro responsável, porque ela foi a única que até o momento que se apresentou como proprietária, né? Então nós temos que aguardar isso também para ver o que realmente, quais eram as condições físicas reais lá no local, né? Nós já tivemos informações, e isso pode ser anônimas também, temos que apurar, que às vezes eram feitas pequenas adaptações de paredes para adaptar a questão, são 2 moradores, 3 moradores, né? Nós temos que ver a questão de esses imóveis que são muito comuns em Aracaju, né? Esse tipo de moradia, que é uma moradia próxima de tudo, próxima do centro, onde as famílias economizam principalmente com o transporte público. Então, às vezes não tem uma janela de ventilação, pelo baixo custo do aluguel, não tem existem alguns requisitos técnicos, né, de uma construção que a gente tem que apurar. Agora, o que chama a atenção também em relação ao estado dessa vítima, né? Até porque a gente sabe que ela teve esse problema mais grave, né? Problema de saúde, e até o momento parece, Mariana, que inclusive o advogado de defesa, que a gente inclusive acabou de escutar, o Ives Melo, parece que não apresentou nenhum documento, né? Que ela teve realmente esse caso, que ela está de fato numa UTI aqui do hospital.
Nós estamos tentando e iremos respeitar, né, a recuperação dela, torcemos também pela recuperação plena da saúde dela, mas nós temos que cumprir o papel, ela tem que, no futuro ela terá que ser ouvida, não só ela como as pessoas que tiverem relação com o imóvel, né. Em relação a ainda essa estrutura, né, a gente ficou muito na dúvida, Mariana, quando a gente viu essa residência, né? Porque à frente dela parece que é uma simples casa, né? 2 casas, um em cima e um embaixo, mas na verdade atrás dela são 48 kitnets, sendo que 44 estava ocupada por famílias. Então, assim, muita gente está perguntando, porque toda residência, pelo menos, né, de cada município, precisa ter esse registro público. Nesse registro público, né, que está aqui na região de Aracaju, há indício se era uma casa única, se era uma residência mais coletiva, é preciso esses tipos de informações para contribuir com a investigação? Não, é preciso. Aí nós vamos precisar, aí o delegado vai oficiar, né, a Prefeitura Municipal, já que a Prefeitura, o próprio prefeito foi muito transparente e teve uma postura muito clara, né, que irá fiscalizar essas construções ainda existentes. Então, quem vai poder nos fornecer, dar essa informação será a Prefeitura no município de Aracaju, que lá se tem, né, querendo ou não, uma documentação da obra, né, da edificação. Caso, inclusive, essa proprietária, né, que até o momento apenas ela se apresentou, né, ela seja, portanto, responda por esse crime de homicídio culposo, a gente sabe que ela é uma pessoa de muita idade avançada, 74 anos de idade, né, pode ser reduzida por conta da idade, como é que funciona esse trâmite em relação a esse indiciamento? Primeiro, nós temos que apurar se realmente ela teve, né, alguma conduta dela que poderá ser imputado o crime de homicídio culposo, assim como também lesão corporal culposa, né, já que são 19 vítimas ainda que foram resgatadas, mas o Código Penal prevê sim uma causa de redução de pena e também ela é passível dos pedidos cíveis, né, já que cada vítima tem seu direito também de procurar justiça a sua reparação cível. Quando ele fala em reparação civil é justamente por conta desses danos que ficaram, né, para todos os moradores daquele residencial que, em sua maioria, perdeu tudo, né? Imagina só, né? A casa, o residencial veio abaixo, então todo mundo ali acabou sendo prejudicado de alguma forma. Pessoas, inclusive, saíram, como a gente normalmente fala, né, com a mão na frente e outra atrás, sem documento nenhum. Então a prefeitura até chegou junto, como o próprio Tiago acabou falando, em relação à assistência social, que chegou para dar todo o auxílio para os desalojados e os desabrigados, que em sua maioria não tinha nem para onde ir. Então esses danos que ele está falando é justamente para isso, né? Que essas pessoas podem estar, inclusive, acionando para estar processando, quem sabe, essa proprietária que foi ela que se apresentou até agora. Mas em sua maioria, Mariana, o que a gente deseja é essa plena recuperação para a Gildete, que está hospitalizada, está com sérios problemas de saúde, teve esse infarte, né, após ela saber de toda essa repercussão, de toda essa tragédia que aconteceu no seu residencial. Então o que a gente deseja é essa recuperação o mais breve possível. Mas como o próprio Tiago Leandro aqui acabou de comentar, é preciso continuar o trabalho da polícia, não tem jeito. Então, assim, é preciso que nesse momento a defesa apresente, portanto, né, esses laudos de que ela realmente teve esse infarto, que ela ainda está hospitalizada, para que a polícia possa dar celeridade o quanto antes. Mas eu só queria finalizar, inclusive, falando agora com o Tiago, que não é um processo que vai ser fácil, né? Vão ter muitos meses, eu acredito, pela frente, até porque a gente sabe que precisa da colaboração de vários órgãos públicos aqui do Estado, inclusive também do município, né? Não, sem dúvida. Primeiro ponto para que nós as provas científicas, né, que dependemos muito da questão pericial. O Corpo de Bombeiro liberou recentemente a entrada à edificação. Hoje mesmo nós tivemos uma equipe multidisciplinar de peritos, né, tivemos engenheiro, físico e químico, já que também a informação é de material explosivo, né? Então vamos aguardar a confecção desse laudo, a emissão desse laudo, e provavelmente terão outras perícias complementares, né, com certeza que também, de acordo com que o Corpo de Bombeiros vai sendo retirado destroços, é que você vai podendo ter acesso aos locais e tentar até mesmo ao próprio quarto, né, que houve em tese a faísca de explosão, para que a perícia possa afirmar de uma forma científica o que ocorreu. Temos também o laudo do Corpo de Bombeiros, que a instituição fornece no caso de incêndios, né, um laudo específico
por profissionais que são especialistas nisso, e provavelmente também temos o CREA, né, que é o Conselho Regional da questão de obras de engenharia, para que eles possam também emitir um parecer, e o delegado da autoridade policial, baseada nessas provas técnicas, ele poderá, aí ele vai decidir se vai indiciar ou não os responsáveis. E essa investigação, ela vai se limitar apenas a Sergipe, porque em sua maioria a gente inclusive viu muitos casos, né, como esses, por exemplo, essas tragédias, que ficam só no estado, mas em sua maioria precisa estar enviando amostras até para outras unidades, em outros estados também, ou vai se limitar só aqui ao nosso estado? Não, hoje em dia, com investimentos do governo do estado, nossa perícia é uma das melhores do Brasil. Até mesmo na questão de homicídios, crime de homicídio, nosso equipamento de microcomparação balística é fantástico. É um ou dois estados só que tem esse equipamento. Então hoje nós não dependemos da questão de perícia de outros estados, né? Nosso instituto é autossuficiente e capacitado para realizar isso. Perfeito. Ô Mariana, se eu não me engano, você também está querendo interagir com a gente, fica à vontade. Ô Vinícius, o que eu quero saber é muito simples, tá? Eu acredito que ele tenha falado aí, mas para a gente ficamos com um pouco de dúvida ainda. A proprietária do imóvel, ela foi ouvida? Porque a informação que a gente tem é a mesma que você tem. Que ela está internada depois de sofrer um infarto. Mas ela chegou a ser ouvida. Quando fala, ela se apresentou. Ela se apresentou através do advogado, foi isso? Pronto, a Mariana ela está perguntando em relação à dona Gildete, a proprietária, né, que foi ela que teria se apresentado como a proprietária desse residencial. Mas esse seu apresentado, né, à própria polícia, teria sido de forma que ela entrou em contato diretamente ou foi mais através em relação ao advogado de defesa dela? Não, a forma de apresentação dela foi através da imprensa sergipana, né, através de forma pública. Alguns moradores sobreviventes falam citam o nome dela, assim como o próprio advogado, né, que em entrevista citou ela e falou das condições de saúde dela, e vamos aguardar com muita tranquilidade a recuperação dela para que nós possamos ouvi-la. Perfeito, tá dado o recado. Muito obrigado, Tiago, pela sua participação, tá bom? Mariana, eu volto com você. Te agradeço, viu, Vinícius, pelas informações.